Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar a atenção dos irmãos para o texto que servirá de base da nossa reflexão na manhã deste dia, que se encontra lá no livro do profeta Ezequiel capítulo 3. Então, os irmãos que estão com sua Bíblia, por gentileza, vamos abrir nossa Bíblia e vamos conferir Ezequiel capítulo 3. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, eu convido a atenção dos irmãos para a leitura que farei em Ezequiel capítulo 3. E se você não tem Bíblia, tem algumas Bíblias aí nos bancos, né? Pode pegar a Bíblia emprestada, então sentar do lado de alguém que tenha a Sagrada Escritura, e também o nosso telão vai estar fazendo a transmissão. Diz assim a Sagrada Escritura: ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel Aviv, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei.
Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: vai, e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo, incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Meus irmãos, hoje é o dia da Bíblia, é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. E o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia para mim? O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para nós? A Bíblia é mais um livro? É apenas mais um livro? A Bíblia é um livro de valor histórico? Certamente. A Bíblia é um livro útil, como sendo um livro de literatura? Qual a relação que a Bíblia tem conosco? Desperta em nós o que? Mera admiração? O que a Bíblia diz dela mesma? O que a Bíblia diz dela mesma? Em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21, Pedro vai nos dizer que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia vai falar dela mesma ainda lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso 17 vai dizer: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O profeta Jeremias, que é contemporâneo do profeta Ezequiel, que predisse o cativeiro babilônico, assim como Ezequiel foi exilado, e Ezequiel exerceu parte do seu ministério nas regiões baixas da Babilônia. Jeremias vai dizer, no capítulo 1, no verso 12, que Deus diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. É a palavra de Deus, e Deus é quem vela sobre ela para que ela seja cumprida. O profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 11, diz que a palavra de Deus não voltará para Deus vazia, mas cumprirá o propósito para o qual Deus mesmo designou a sua palavra. No Novo Testamento, o livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, vai dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz, o verso 12 diz
a esse respeito. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que Jesus vai falar sobre a Bíblia? Jesus tem uma profunda identidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Jesus é revelado em João capítulo 1 como sendo o Verbo de Deus, o Verbo de Deus. Enquanto a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus vai nos falar: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus acerca das Escrituras sagradas. Alguns estadistas também se posicionaram em relação à Bíblia. Abraham Lincoln, da Bíblia, fala o seguinte: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido através deste livro. Napoleão Bonaparte, conhecido como sendo um homem estrategista e de guerra, diz a respeito da Bíblia, das Sagradas Escrituras: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem. E a ciência também confere autenticidade às próprias Escrituras. Isaac Newton fala sobre a Bíblia: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. E nós lemos o texto de Ezequiel. O texto de Ezequiel fala não de um livro. Na época de Ezequiel não existia livro, não existia imprensa. Os livros não eram impressos assim, bonitinhos, encadernadinhos assim, para a gente facilitar a nossa leitura. Mas o texto sagrado, a Bíblia da época de Ezequiel, era escrita num rolo. E ali estavam os escritos, e a pessoa ia desenrolando, ia rolando. Aquilo era a Bíblia. E o profeta se depara com uma situação onde Deus manda que ele coma o rolo, coma a Bíblia. E Ezequiel então passa por essa experiência. Eu queria nessa manhã, irmãos, refletir sobre o tema, o livro existencial, a Bíblia como sendo o livro existencial. Nós precisamos nos posicionar em relação a esse livro. Esse não pode ser mais apenas um livro na nossa estante. Nós não podemos usar a Bíblia como sendo um horóscopo santo. Deixa eu abrir hoje, qual é o versículo que vai ser sorteado para a minha vida? Não pode ser um horóscopo santo. Nós não podemos negligenciar esse livro que fala muito sobre mim, sobre você, fala sobre cada um de nós, e muito mais do que isso, vai revelar a vontade de Deus para a nossa vida, para a humanidade. A Bíblia como sendo o livro existencial, o livro existencial. Em primeiro lugar, a Bíblia como sendo esse livro existencial, nós precisamos, é preciso digerir esse livro. Repita comigo: é preciso digerir esse livro.
E o profeta, ele literalmente digere esse livro. Interessante, irmãos, que se nós pesquisarmos o significado, o sinônimo da palavra digerir, você vai perceber que o significado da palavra digerir é compreender, entender, apreender. É preciso essa compreensão, esse entendimento, essa apreensão, é preciso essa digestão desse livro, é preciso consumir esse livro, devorá-lo, lê-lo, estudá-lo, refletir acerca de seus ensinamentos. Ezequiel era contemporâneo de Jeremias. Jeremias era mais velho que Ezequiel, começou profetizando um pouco antes de Ezequiel. Então, as passagens de Jeremias não eram do desconhecimento de Ezequiel. Vamos abrir em Jeremias capítulo 15, verso 16. Jeremias capítulo 15, verso 16. Ezequiel era familiarizado com esse texto. Olha, se não é parecida essas duas passagens. Jeremias falando: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O interessante, irmão, se a gente olhar lá, o último versículo do capítulo anterior de Ezequiel, nós lemos Ezequiel 3, mas o último versículo do capítulo 2, Ezequiel 2, verso 10, olha o que tinha nessa escritura. Olha o que tinha nessa escritura. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Lamentações, suspiros e ais. Apesar de dura a palavra de Deus, mesmo assim, quando ele comeu, foi alimento doce ao paladar. A doçura não estava tanto em razão do conteúdo daquilo que estava sendo comunicado, mas a doçura, a sensação doce, deve vir do encontro pessoal e direto com a palavra de Deus. Pastor Arildo leu aqui o Salmo 119, dizendo exatamente isso, que é doce ao nosso paladar, é doce ao nosso paladar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. O verso 10 que nós lemos, Ezequiel 3, verso 10, diz assim: ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que hei de te falar. Mete no coração. Essa é a expressão da recomendação da palavra de Deus. Nós temos metido no nosso coração a palavra de Deus. Nós temos reservado horário, momento, na nossa rotina, no nosso dia a dia, para a gente ler, refletir, pensar sobre aquilo que tem sido transmitido pela palavra de Deus. Como tem sido o nosso relacionamento com a Bíblia? A Bíblia faz parte da nossa agenda. A Bíblia tem entrado, nós temos deixado Deus meter no nosso coração a sua palavra. O profeta Ezequiel é chamado com essa recomendação. Interessante, irmãos, nós lemos no último versículo do capítulo 2, que o rolo era escrito por dentro e por fora. Dá essa impressão de uma mensagem completa.
A Bíblia não deixa reticências. A Bíblia não é um livro incompleto, onde a gente possa ter novas revelações para ir acrescentando ao que está escrito, ao que Deus permitiu ser compilado para o nosso ensino, para a nossa instrução. A nossa Bíblia tem capa. O livro escrito por dentro e por fora indica tratar-se não apenas de uma mensagem definida, mas uma mensagem completa. O profeta não é livre para escolher a sua mensagem. A mensagem é a que Deus revelou na sua Sagrada Escritura. Então, em primeiro lugar, é preciso digerir esse livro existencial. Mas, em segundo lugar, irmãos, é preciso não apenas digerir o livro, mas é preciso transmitir a mensagem do livro. É preciso transmitir a mensagem do livro. Repita comigo: é preciso transmitir a mensagem do livro. Interessante que o texto que nós lemos vai nos informar de que Deus envia o profeta. Deus envia a um povo que é da sua língua, a um povo que fala a sua linguagem. Ele é enviado a um povo que compreende o seu linguajar. Da mesma forma, irmãos, eu e você vamos falar com pessoas que compreendem o que a gente fala. Não vamos esperar que um missionário transcultural seja enviado para trazer uma mensagem àquelas pessoas que estão perto de nós. Nós vamos transmitir essa mensagem. É comigo, é contigo que Deus está contando para que essa mensagem chegue às pessoas que Ele tem que comunicar. Ezequiel foi chamado para ir ao seu povo da sua própria nação que estava no exílio. E olha que a Babilônia naquele tempo era o centro da humanidade, uma cidade cosmopolita, tinha gente de tudo quanto é nacionalidade ali, mas o chamado é específico. Ezequiel vai e fala para a casa de Israel, fala para o teu povo, para a tua gente. E Deus ainda dá um comissionamento negativo: não te mandei eu, senão a casa de Israel. Seus ensinamentos, os mandamentos de Deus não são penosos, não são penosos. Ezequiel apresenta-se em hesitação. Deus faz um segundo chamamento a ele. E Deus é específico: você não está sendo chamado para fazer missões transculturais, eu vou te mandar para o seu próprio povo. Interessante que Deus diz a ele: olha, se você fosse para um povo estrangeiro, o povo estrangeiro iria se converter através da sua palavra, mas não é para eles que eu estou te mandando, eu estou te mandando para falar ao seu próprio povo. Mas é seu próprio povo, que conhece a linguagem da revelação, as tradições da graça salvadora. E o chamado de Deus para Ezequiel é específico: vai e fala para o seu povo. Interessante, irmãos, que considerando o chamado do profeta e o chamado de Deus, ele vem de Deus somente. O chamado de Deus não nasce da necessidade do campo, nasce do chamado de Deus. Não nasce da oratória do profeta, nasce do chamado de Deus. Não nasce nas condições exteriores, no preparo intelectual, preparo seja lá qual for,
de quem está sendo enviado, não, nasce do chamado de Deus. É Deus quem nos chama. Se não for assim, não se deve fazer obras de Deus. Interessante que Deus vai dizer ao seu servo: olha, eles não vão te ouvir. Pode parecer até uma contradição. Ora, Deus está chamando Ezequiel para comunicar a palavra, para transmitir a mensagem, mas Deus de antemão já previne ele: eles não vão te ouvir. Sabe por quê? Porque não é você que eles não querem ouvir, é a mim que eles não querem ouvir. Ezequiel não é chamado ao sucesso, Ezequiel é chamado à fidelidade, para cumprir a ordem do Senhor. Daniel Bloch, interessante isso, irmãos. O escritor Daniel Bloch escreve acerca desse chamado ministerial, de quem anuncia a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: quanto menos evidente o fruto do ministério de uma pessoa, mais crucial é a certeza do chamado. É assim com Ezequiel. Deus anuncia: meu amigo, eles não vão te ouvir, mas você tem que ir e tem que falar. Eu tive lendo recentemente 2 João 1, verso 1, não sei se a gente tem na nossa transparência, quando João escreve: a senhora eleita, não sei se Walker consegue aí, o presbítero é João, escrevendo, 2 João capítulo 1, o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos. Muitos estudiosos entendem que essa senhora eleita é Maria. E o verso 4, se for possível: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. A alegria de João em ver que dos filhos de Maria, alguns andavam na verdade. O que me chama a atenção é que outros não andavam na verdade, que dos filhos de Maria tinha gente que não andava na verdade. E se a gente conferir em outra passagem, João 7, verso 5, João 7, verso 5, João 7, verso 5, vamos ver se a gente consegue localizar essa passagem. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus, Maria teve outros filhos com José, mas nem os seus irmãos, os outros filhos de Maria não criam em Jesus, os outros filhos de José não criam em Jesus. Teria sido José um pai ruim? Teria sido José um pai relapso? Teria sido Maria uma má escolha de Deus para educar esse menino na fé cristã? Certamente que não. Deus tem os seus propósitos divinos. Deus não poderia ter feito escolha melhor do que Maria. Concorda comigo, irmãos? Deus não poderia ter feito escolha melhor do que José. Ezequiel não foi chamado ao sucesso, ele foi chamado à fidelidade. Israel é uma nação em revolta, Israel é uma nação em rebelião contra Deus, e o verso 7, Deus é quem fala: não te dará ouvidos, porque não querem me dar ouvidos a mim. É um povo de face endurecida, obstinada,
E essa expressão dá a entender que trata-se da insubordinação de crianças para com seus pais. Interessante que nessa passagem Deus então capacita o profeta a lidar com a dureza daquele coração do povo que ele estava pregando. E aí Deus, o nome Ezequiel significa Deus torna forte, ou Deus endurece. Para lidar com aquele povo duro, Deus então faz de Ezequiel um homem duro. Eles rejeitam o profeta porque rejeitam antes quem o enviou. Ezequiel é chamado não para salvar almas, porque salvar almas é algo da economia de Deus, mas Ezequiel é chamado para proclamar a mensagem que ele recebe. A lealdade não é medida pela eficácia, mas pela fidelidade à ordem divina. Pela fidelidade à ordem divina. Interessante, irmãos. Verso 11. Deus insiste nesse assunto. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Essa mensagem é preciso ser proclamada. Quer queira ouvir, quer não queira ouvir, a tempo e fora de tempo. E Deus vai falar com Ezequiel, que Ezequiel é transformado num atalaia. Quem que é a figura do atalaia? Atalaia é o sentinela. O sentinela ficava no posto de observação mais alto do que uma cidade, mais alto do que uma fortificação, e a função do atalaia era avisar da chegada do inimigo. O inimigo estava chegando, ele tocava a buzina, ele alertava o povo, tocava a trombeta. Essa era a função da atalaia, era só essa. E o atalaia tinha que ser responsável por comunicar a ameaça iminente. Da mesma forma, é preciso que transmitamos essa mensagem. E aqui, o texto vai falar de 4 figuras, 4 pessoas, 4 grupos de pessoas. Eliseu leu aqui o Salmo 1, falou do ímpio, falou do justo. O ímpio é considerado como alguém que desobedece o pacto de Deus e mostra uma atitude deliberada de violação das estipulações desse pacto. Esse é o ímpio. É o cara, o homem de caso pensado, em rebelião contra Deus. E aí vem a mensagem ao profeta, fala para ele. Se você não falar, ele vai perecer. Se você falar, ele vai perecer, porque vai continuar do mesmo jeito, mas você vai salvar a sua alma. Era a responsabilidade do Ezequiel. Os 2 primeiros grupos, gente ímpia, com essa qualificação. O segundo grupo, o terceiro e o quarto grupo, eram de pessoas justas. Quem é o justo? Eliseu leu lá em Salmo 1, e nessa passagem também se apresenta alguém que tem muito respeito por Yahvé, por Deus, e expressa essa disposição ao se moldar alegremente com as estipulações do pacto de Deus. E vem a palavra Ezequiel, esse justo, em determinado momento da sua caminhada, abandonou a justiça e se meteu com coisa errada. Avisa ele que ele vai morrer. Ele não vai te ouvir, vai morrer, mas você vai salvar a sua alma. E o quarto grupo, avisa o justo, que começou a fazer coisa errada no curso do caminho. Ele vai te ouvir, e ele vai se converter, e você também vai salvar a sua alma. Interessante, irmãos, que Ezequiel é chamado para falar a nação toda de Israel, mas aqui a responsabilidade individual é enfatizada. É o indivíduo
é um indivíduo que não pode responsabilizar outros por sua própria culpa. E aqui outro princípio importante: não é como alguém começa a sua caminhada, é como alguém termina a sua caminhada. Isso que é importante. Então, é preciso digerir o livro, é preciso transmitir a mensagem do livro, o livro existencial. Mas em terceiro e último lugar, é preciso viver no propósito desse livro. É preciso digerir o livro, você precisa entender o livro, aprender, compreender o livro, estudar o livro, é preciso digerir, devorá-lo, é preciso isso. É preciso transmitir a mensagem desse livro, mas em terceiro e último lugar, é preciso viver no propósito desse livro. E é o texto que nós lemos vai levar Ezequiel para o vale. E Ezequiel é o profeta movido pelo Espírito Santo de Deus, mas é um profeta que exerce o seu ministério no vale. E ele vai ter várias visões do vale. Ele vai ser exilado, e no exílio ele exerce o seu ministério profético. E lá no exílio também ele vai perder o seu ministério, vai ser silenciado, vai ser emudecido. A gente não conhece o detalhe da razão pela qual ele ficou mudo durante o seu ministério, Deus sabe todas as coisas, mas ele vai conviver muito no contexto do vale, dos vales. Ele vai ver lá na frente a visão do vale de ossos secos, e nesse momento ele vai para o vale, e é no vale que ele tem experiências profundas com Deus. A vida é feita de muitos vales, onde Deus costuma falar conosco. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias. Eles predisseram o cativeiro babilônico. Ezequiel foi exilado. Foi tirado dele o seu ofício de profeta. Ele ficou sem fala. Ele foi levado, ele foi amarrado. Ele foi exilado juntamente com o povo. E isso nos ensina, meus irmãos, a lidar com as limitações da vida. A nossa vida só faz sentido se ela é vivida no propósito desse livro. A nossa vida só tem sentido se nós vivemos a nossa história no contexto da vida de Deus. Da vida de Deus. Ezequiel foi exilado, perdeu sua pátria, perdeu o seu povo, perdeu sua liberdade, perdeu o seu ofício, perdeu sua posição social, e no verso 14 ele vai se dizer amargurado. No verso 15 ele vai se dizer atônito, contrastando com o humor do sabor doce com o qual ele teve a sua experiência com a palavra de Deus. O único prêmio oferecido a ele é saberem que um profeta esteve entre eles. Ezequiel está preso numa terra hostil. Nessa terra ele tem um choque cultural. Ele não está acostumado ao clima dessa terra baixa e pantanosa. Ele está longe do templo, perdeu sua posição social, sua posição profissional. Ele está sofrendo pela morte da sua própria esposa. Enfim, ele foi para um vale profundo. E a vida só tem sentido nesse momento se a vida está no propósito da vida de Deus, no propósito do livro de Deus. Os caminhos do Senhor geralmente são estranhos e inescrutáveis. O livro de Ezequiel é um diário espiritual do encontro de um homem com Deus. Suas experiências levam o leitor
a chorar por ele, embora ele nunca chore por si mesmo. É preciso, finalmente, viver a nossa vida no contexto do livro de Deus, do livro existencial. E eu quero finalizar com algumas conclusões muito práticas para a gente. O que isso tudo tem a ver comigo e com você? Da mesma forma que o profeta Ezequiel precisou digerir o livro, digerir o rolo, é preciso que nós também façamos essa digestão. Encontre espaço na sua agenda para se dedicar à leitura diária das Sagradas Escrituras. Adquira esse bom hábito. Enumere os hábitos do seu dia a dia. Pegue algum hábito ruim, joga fora e bota o hábito bom de ler a Escritura Sagrada. Vai te fazer bem. Digira esse livro. Devore esse livro. Estude esse livro. Segundo lugar, seja fiel. Não busque o sucesso, busque a fidelidade. Transmita a mensagem que tem nesse livro. A principal mensagem que tem nesse livro, o livro existencial, é a vida de Jesus. É a vida de Jesus. É o Deus encarnado. É o Deus que se encarnou e que se entregou por mim e por você, por cada um de nós, na cruz do Calvário. Transmita a mensagem que Deus te incumbiu de transmitir. E saiba que o Senhor está presente sempre com o seu mensageiro. O exterior pode estar uma confusão danada. Apesar da confusão, os servos de Deus podem se sentir seguros ao saber que tudo está bem para eles nas mãos do Deus Todo-Poderoso, sempre presente nos seus servos. Deus será o teu companheiro na comunicação da sua mensagem. Terceiro e último lugar, viva no propósito de Deus para a sua vida. Viva a sua vida no propósito de Deus. Faça sentido a sua existência, vivendo a sua vida no propósito da vida de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.